Oi, eu sou o Márcio Branco, professor de História do QG, e trabalho com vocês o ano todo falando sempre que o conteúdo é fundamental, que a prova do Enem, a cada ano que passa, ela vem exigindo mais dos alunos, exigindo mais conhecimento, mais concentração, mais poder de leitura. Em 2018, o que aconteceu? Manteve-se essa tendência. A prova, mais uma vez, pediu conhecimento, concentração. Conhecimento tanto em sociologia, quanto em filosofia, quanto em geografia, quanto em história. Eu precisava saber da revolta da Chibata, das revoltas sociais da República Oligárquica. Eu precisava conhecer os filósofos contratualistas. Eu precisava entender de minoria para responder a pergunta de geografia e responder a pergunta de sociologia também. E, por fim, o tema de redação. Mais uma vez, a prova veio com uma perspectiva política, de uma perspectiva de fundamentação da cidadania. Então, gente, mais uma vez a gente acertou e a gente vai acertar no domingo que vem de novo. A prova do domingo que vem vai manter o conteudismo, então ouçam nossos professores e nessa reta final se prepare muito. A prova de História de 2018 teve 18 questões. Né? Dentro das 18 questões, mais uma vez, o que pautou a prova? O Brasil colônia, o Brasil república. Mais uma vez caiu muito mais História do Brasil do que História geral. Não foi surpresa nenhuma. Na tendência dos últimos 4 anos, o que a prova vem fazendo? Exigindo mais conteúdo dos candidatos. Então, para a gente fazer o gabarito desse ano, a gente precisou ler todos os textos de todas as questões. Mas nenhuma questão, e isso é inédito, nenhuma questão foi respondida só com texto. Então, o QG acertou, te preparando com conteúdo. O QG acertou, te preparando e enfatizando que era muito importante uma leitura crítica. Então, você fez uma prova muito boa em 2018, não tenho dúvida. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o professor João Felipe, sou professor de Geografia do QG do Enem e estou aqui para fazer um panorama, né, do que vocês encararam nesse primeiro dia de maratona, especificamente na parte de Geografia. A Geografia entrou aí na parte de Humanas com... Eu vou falar 15 questões, isso não é uma coisa fechada, nós fizemos aqui uma divisão entre nós professores de Geografia, História, Filosofia e Sociologia e apontamos aí para 15 questões de Geografia. É possível que isso pudesse ser talvez 14, uma das questões que a gente fez dialogava muito com História, poderia ser para História, mas podia chegar até 17, 18 questões, porque tem aquelas que são muito interdisciplinares. Mas partindo da referência de 15 questões... e fazendo uma comparação com o ano passado a gente teve um pouquinho mais, 18, talvez 19. Foi uma prova boa. Eu não vou classificar para vocês como fácil, nem médio, nem difícil. Havia questões fáceis, havia questões médias, havia questões difíceis. Por que eu não gosto de fazer essa caracterização da prova como fácil, médio e difícil? Porque eu acordei às 9h30, 10 da manhã, e aí fiz um exercício, tomei café, saí com minha esposa e tal, almocei, aí vim aqui para comentar a prova tranquilão, enquanto você está numa maratona desde sei lá que horas envolvido com essa prova. Então a condição é totalmente distinta de eu olhar as questões tranquilamente aqui uma por uma e você no meio dessa maratona. O que eu posso falar foi uma prova boa para quem estava preparado, isso é inegável. E uma prova que mais uma vez joga por terra uma coisa que as pessoas ainda têm na cabeça. E quem foi meu aluno no QG, quem viu algum vídeo meu por algum lugar por aí que eu tenha gravado alguma coisa, já me ouviu falar o seguinte: a prova do Enem mudou muito desde que criaram o SISU e a cada ano que passa ela valoriza mais conteúdo. Nós fizemos um aulão de véspera ontem, espero que você tenha assistido, e o Maurício propôs uma questão que falava em vossoroca, infiltração e escoamento, e eu lembro bem que eu parei um momento lá que ele estava fazendo uma explicação difícil, eu falei assim, gente, se você chegar na prova sem saber o que é vossoroca e o que é ravina, provavelmente não vai acontecer nada. E eu ainda fui enfático, falei assim, mas você não deveria fazer a prova se você não sabe o que é infiltração e escoamento. E hoje vem lá um gráfico e uma questão que mostra exatamente o aumento do escoamento superficial nas cidades, potencializando enchente. Se você não sabe, não sei se a questão é fácil ou difícil, o gráfico ajudava na resposta, mas se você não sabe o conceito, se você não sabe o que é laterização, solo laterítico, solo tem muito ferro, você não responderia uma questão que falava de clima. Se você não sabe que o container tem grande peso na mudança no transporte, você não responde. Agora, tinha questão facinha. Não acredito que você tenha tido muita dificuldade na questão de refugiado. Tem ali umas pegadinhas ou outras? Tem. Mas, tu sabe que o grande número de refugiados hoje é de sírios. E que os sírios estão fugindo da guerra da Síria. Então, tinha lá uma alternativa. Tem isso. Mas tem questões difíceis. A questão de população, que ele fala em redução da natalidade na Europa, é uma questão difícil.
Então o que a gente percebe é que, na verdade, algumas pessoas continuam se preparando equivocadamente para a prova de humanas do Enem. Justamente pelaquela ideia de que não é conteúdo. Não... Claro, o Enem não virou um vestibular clássico. Essa questão que eu falei da laterização, por exemplo, tinha o nome lá canga. Tinha lá, falava do ferro e falava do solo laterítico. Eu não costumo usar o nome canga, que é exatamente essa concentração de ferro no solo avermelhado, nas minhas aulas. Mas você conseguia matar pelo solo laterítico. No vestibular clássico, o cara vai lá e cobra o nome. Ali você tinha 3 alternativas para chegar na resposta. Mas a verdade tem gente que não sabe nenhuma dessas 3 alternativas. Então, o que a prova reforçou é a ideia de que a interpretação é importante, mas a interpretação não te dá a resposta. Porque a resposta exige que você conheça os conceitos. O conceito da geografia. João, mas a anamorfose estava muito fácil. Sim, mas se você não sabe que a anamorfose é um mapa... Realmente, eu concordo que essas alternativas chegam a ser meio bizarras. Mas se você não sabe que a anamorfose é quando você distorce o mapa para mostrar uma informação, você não consegue nada. Gente do QG, quem foi nosso aluno no curso completo, tem até uma coisa curiosa, porque eu costumo gravar no QG as aulas de geografia física, eu faço o início do curso completo. E tem gente que acha até que é minha preferência de geografia física, não é. Eu sou um cara que gosta mais de geopolítica. E é curioso que quando eu faço as aulas de geografia física, isso me obriga a ser técnico. Então, a gente faz um trabalho com vegetação que esse ano, por exemplo, não se mostrou necessário, a gente não teve essa questão. Mas ano passado a gente teve um gabarito tropófila. Podia ter latifoliado, acicofoliado, perennifolia. Cara, não tem muito como, eu sou inteligente, eu sei isso. Ou tu não sabe, ou tu não sabe. Ou você sabe, ou você não sabe. Não é uma questão de inteligência. E na boa, que bom que é assim, né? Porque você imagina que se a prova fosse só de interpretação, e você, que se preparou o ano todo, é um jovem de 16 anos, 17 anos, está disputando uma vaga com um cara de 23 anos que já terminou uma graduação e resolveu fazer de novo. Cara, esse cara que terminou uma graduação, ele tem mais capital cultural que você. Mas ele não está estudando para o Enem como você está, porque a vida dele já envolve outras coisas. Se a prova tem alguns conceitos fundamentais, você tem chance contra esse cara. Se a prova é simplesmente uma prova de interpretação de grandes textos, é possível que esse cara que não se dedicou como você vá na sua frente. Por isso é que a gente fortalece essa ideia. As aulas têm que ser dinâmicas, têm que ser agradáveis, mas tem que trabalhar conteúdo. Se a gente não trabalhar conteúdo, a gente não consegue resolver essa prova. É isso aí. Que genianos lacradores do meu coração. Por aqui, professor Diego Dias, parte de linguagens. Vou fazer aqui um breve comentário sobre a minha visão, a minha percepção dessa provinha de hoje. Bom, a princípio nada mudou, é uma prova que já vem se equilibrando, né, tendo esse processo de homeostase ao longo de algum tempo, nada de gramática, uma prova mais voltada para uma análise do texto, que a gente fez, né, ao longo desse ano de preparação. Percebi textos muito produtivos, textos que falam sobre racismo, textos que falam sobre arte, cultura, assédio, empoderamento feminino, então textos muito interessantes nessa perspectiva de análise textual. Mas eu pude perceber, e acho que você teve essa mesma noção, que as questões foram um pouquinho mais pesadas no sentido da interpretação. Mas se você fosse focar naquele olhar mais objetivo, por mais que dentro de linguagens a gente tenha essa subjetividade, precisamos entender um olhar mais objetivo para analisar bem um texto. Então, se você pescasse palavras relevantes ao longo da leitura do texto e principalmente na hora do enunciado, que a gente combinou de chamar de texto norte, certamente você achava a opção correta. Bom, uma perspectiva de textos múltiplos e saiu na frente aquele candidato que teve desde o início do ensino médio o hábito da leitura, que também foi outro ponto que a gente trabalhou bastante. Se você achou a prova muito cansativa, eu concordo com você, mas isso muito tem a ver com a sua carga de leitura ao longo do seu processo de preparação. E muito cuidado quando a gente fala em leitura, porque de fato a gente pode ler textos verbais, não verbais e híbridos. E a gente viu que a prova estava lotada de imagens. E nessas imagens, como por exemplo aquela questão do supermercado, né, do letreiro em vários idiomas, aquela perspectiva vinculada ao texto norte se faz fundamental para o seu sucesso. No mais, questões de linguagem corporal, tinha lá a questão da Olimpíada, a questão do futebol, linguagem digital, linguagem artística, tudo isso contemplando a grandeza que é a prova de linguagens do Enem. Daqui, eu torço muito para que você tenha ido bem, mando muitas energias positivas.
e um grande beijo. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cris, professora aqui de Sociologia do QG do Enem. E eu sou o Paulo Andrade, professor de Filosofia da casa. Isso aí, então a gente está aqui para comentar sobre a prova um pouquinho para vocês, sobre da Sociologia e Filosofia, e ver os pontos em comuns, enfim, da prova. É isso. A prova de Filosofia ela foi muito, muito, muito bacana, porque ela apresentou primeiro um perfil parecido com que o aluno que estudou ele está acostumado, até questão com modelos iguais, de pegar dois autores diferentes e comparar trechos de suas respectivas obras. Isso exigiu do aluno, isso foi bacana. Uma prova bem aberta, que estava em comum acordo com aspectos da prova de linguagens, não só de filosofia ou sociologia, mas também com a prova de história, também com a prova de geografia. Eu acho que isso permitiu com que o aluno conversasse, né, transitasse bem com a prova inteira. Eu acho também que na prova de Sociologia também não vi muitas surpresas, então eu e o Paulo, a gente estava comentando sobre isso, né? Porque assim, todo o Enem é aquela surpresa, e agora? A prova vai mudar ou não? De acordo com N conjunturas, enfim, políticas e a questão da educação e tudo mais, toda essa mudança, possível mudança de currículo. Então, como isso já nortearia, né? A partir do Enem, a gente sempre fica apreensivo, né? Como essas mudanças vão, assim, ocorrer. Só que a gente não teve muita surpresa. Caiu questões extremamente interdisciplinares, assim, óbvio. Na questão da filosofia, você tem conteúdos específicos, com a sociologia também, mas eu vi uma questão bem interdisciplinar com a questão de linguagens, principalmente na sociologia. Caiu, acho que considero bastante movimentos sociais. Sempre cai movimentos sociais. Mas caíram questões sobre a questão de gênero, então, o papel da mulher, a questão da raça e cultura mesmo, que é uma temática que sempre cai ao longo dos Enems, assim, sempre é um conteúdo. A gente viu no diálogo muito grande com linguagens. Para dizer que na prova de filosofia não teve uma surpresa, é o fato de aparecer filosofia medieval. Mas se você já fez várias questões, você vai falar assim, não, Paulo, já caiu filosofia medieval alguns anos atrás. Assim, sim, filosofia medieval cai, mas o legal é que desse ano foram 2 autores. Então você vê Tomás de Aquino e Santo Agostinho, 2 dos maiores pensadores do pensamento, né, da filosofia medieval, presentes na mesma prova. E, de novo, é uma valorização, né, do tema, uma valorização do assunto, e que vai fazer com que o candidato para os próximos anos esteja atento a isso também, a preparação. Eu acho que o legal da prova é que filosofia e sociologia já há muito ultrapassaram a ideia de submatérias ou de conhecimento adjacente. Não. Um aluno que tem uma boa preparação em filosofia e sociologia vai fazer uma excelente prova de humanas. Um aluno que tem uma boa preparação em filosofia e sociologia, ele vai conseguir desenvolver uma redação muito melhor. Assim, né? Isso a gente falou da prova de linguagem, a gente nem comentou ainda a prova de redação. O tema da redação, que dá muito para você não só falar de movimentos sociais, mas da formação de um indivíduo crítico, que aí entra filosofia, porque está falando de manipulação do comportamento, que é ética. Então, eu não tenho dúvida que várias das pessoas que estão nos vendo agora utilizaram filosofia e sociologia para argumentar, para balizar seus argumentos na redação. E com certeza, né? Uma questão que é na sociologia que é importante, a questão da indústria cultural, então, assim, né, dos meios de comunicação de massa, a questão da ideologia, da alienação, enfim, de como essas coisas vão estruturando, né, a mentalidade, o comportamento das pessoas. A gente pode entender como é que são esses processos de manipulação, porque a tecnologia em si, ela é só um meio para atingir a mente e os corações das pessoas. Então, como essas mentes e corações das pessoas, elas estão ali no sentido de receber tais informações, né? Então, como esse pensamento ele é formado, essa questão de uma cultura de massa que está sendo compartilhada aí por todos. Então, além dessas questões éticas que o Paulo colocou assim de uma maneira bem brilhante. Porque eu já vi gente falando que com o desenvolvimento da tecnologia, a necessidade dos estudos éticos diminui. E é o contrário. Ao contrário. Assim, se aumenta, porque você precisa criar novos padrões de comportamento e padrões que sejam sustentáveis, que sejam, né, de alguma maneira viáveis. Então, de uma maneira geral, a prova foi muito boa. Para dizer que a prova não foi perfeita, ainda não desceram certas questões ou certos comandos de questão, porque ficaram dúbio, deixava o candidato ali na dúvida mesmo. Assim, aquilo que os alunos sempre falam com a gente aconteceu. Você exclui 3 opções e fica em dúvida entre 2. Assim, eu não tenho dúvida que na prova de filosofia, várias vezes, né, em várias questões, o aluno ficou em dúvida entre 2. E gastou um tempo ali para decidir
qual que ele iria marcar. Mas é isso, assim. Então, a primeira parte foi vencida. O candidato agora tem que se preocupar com prova de ciências da natureza e matemática, né? E o candidato aí entendendo que movimentos sociais, universalização de direitos, o respeito, né, às individualidades, enfim, que as pessoas, todos os grupos tenham igualdade de acesso, né? A questão de direito formal a gente tem, né? Mas essa igualdade de acesso é bem importante, já não só no mundo atual, mas para a prova também, né? Exato. É isso, gente. É isso. A gente espera muito que você tenha ido muito bem. A gente torce muito para que você, independente se você acha que acertou um número suficiente de questões, ou se você acertou acima, ou se você acertou abaixo, que você consiga se reestruturar, não só fisicamente pelo cansaço, mas mentalmente, emocionalmente, porque domingo que vem que tem mais. É isso, pessoal. Continue plugado aqui com a gente, acompanhando aí no pessoal que vai por vir ainda. E também na semana que vem. Fé e foco. Beleza. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, gente. Olá, galera, tudo bem? Eu sou aqui Daniel, professor de inglês do QG do Enem, tô com a... Renata Duran, professora de espanhol do QG do Enem. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre as provas de língua estrangeira, né, desse ano, né, e dar uma ajuda pra vocês. Eu queria falar pra vocês que a prova veio de novo tocando temas sociais, né, abordando aquilo que acontece na nossa sociedade, trouxe novamente a questão dos moradores de rua, tá legal? Que é uma coisa que já aconteceu numa outra questão em anos anteriores, através de um grafiteiro famoso chamado Banks, que agora traz novamente, e trouxe uma questão de linguagem verbal, não verbal, mas que a mesma, Renata, acho que ao contrário do espanhol, né, não tinha uma relevância muito grande. Dessa vez a imagem não te ajudava em nada. No espanhol não acontece isso, porque no espanhol não teve nenhuma linguagem não verbal, todas as questões são de linguagem verbal, e aí mostra, né, que essa relevância que a gente sempre comenta, né, que é legal ter um texto de linguagem não verbal. Sim. Dessa vez não foi abordado. E em inglês não teve uma produtividade interessante. Quanto à tipologia de texto em inglês, veio variada novamente. A gente teve um poema ao invés de uma música, sempre é um, é outro. Teve um cartoon, apesar dessa imagem não ter grande efetividade. A gente teve dessa vez, o que mais me interessou na tipologia textual e na estrutura da prova foi uma questão que veio com um texto literário, né? Veio com um texto, um pedaço de um romance, né? Já veio um pedacinho de um Leandro, mas com um autor de relevância, né? Trouxe o George Orwell, né? Importantíssimo para nossa literatura, que não é uma coisa que acontece no inglês normalmente, autores de relevância, né? Até tem figuras de relevância, Steve Jobs, J.K. Rowling, blá 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 blá, mas autores de relevância nunca tinha acontecido dessa maneira. O que é diferente no espanhol, né? Porque no espanhol temos sempre os autores de relevância. Então nós temos Eduardo Galeano, nós temos Gabriel Garcia Marques. Então Galeano vem em todas as provas, ele vem numa vertente, né, que ele tá sempre aqui, sempre presente, ou com algum pedacinho de um trecho, ou com um trecho inteiro, e ele volta, né, trazendo expressões, porque os textos de Galeano têm muitas expressões, né, que mexem com essa variedade da língua, mas que dá um pânico quando você pega a questão e vê que tem uma expressão, mas você consegue resolver essa questão também pelo texto. Pela inferência, né? Você Sim, consegue, você não é consegue. isso? Você não precisa ficar pautado na expressão para resolver. Ao contrário de inglês, ao contrário de espanhol, o inglês ele não trouxe nenhuma expressão idiomática de relevância que o candidato tivesse muita dificuldade de conhecer profundamente a língua, né? Mas trocando em língua, por exemplo, essa prova dessa vez trouxe como tema, e em espanhol deve ter acontecido isso também, né? A própria língua como tema de uma questão. Sim. Né? Trazendo uma questão interessante que é o preconceito linguístico em inglês, né? Trouxe a variedade linguística. Isso, a variante indiana da língua inglesa, que pode soar esquisito, por exemplo, para o americano, mas o americano não pode esquecer que a variante linguística americana, e ela se abre em várias outras, mas ela própria, a padrão standard, pode ser esquisita para o britânico. Sim. Né? E gerando esse preconceito, né? Enfim, eu achei muito interessante isso. O espanhol no espanhol veio, né? com a variedade linguística, né? Então você falou da língua, dessa língua dentro da outra língua e da importância de você ensinar a língua materna a esses alunos, saindo um pouco só de ensinar a língua standard, para mostrar, né? Isso. O que eu acho muito legal é que mostra que o espanhol não mostra o espanhol unificado, falar do espanhol da Espanha. Você consegue misturar, então você não pode só falar. E essa prova traz bem isso, né? Traz várias coisas. Trazer essas partes entrando como um todo, né? Como um todo da língua. Mas é isso, no geral, a prova, algumas surpresinhas, né? Mas no geral, a prova é bem tranquila. Sim, a prova bem dentro do esperado, que a gente sempre trabalhou aí durante todo o ano. Né? E Tamo junto aí. É isso. Mole. Espero que a gente tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, Tamo aí. só mandar dúvida. Besitos! Bye, bye.